Ok, nós falamos ontem sobre refugiados, né? E eu toquei, de uma forma geral, sobre os números dos refugiados e sobre o que realmente é refugiado, porque nós temos um número absurdo de refugiados, que é cerca de 5,5 milhões, e questionei esse número porque esse número vem de uma organização que a gente chama de UNRWA, que é a Organização da ONU para Refugiados Palestinos, tá? Que, na realidade, o nome da UNRWA não é nem mesmo Agência de Refugiados Palestinos. Eu quero ler para vocês entenderem que, a princípio, a UNRWA não foi criada no sentido de, como é que se diz? De tratar de refugiados palestinos, até porque eles não eram considerados refugiados. Só um instantinho, eu vou abrir aqui para vocês. Wikipédia, a definição dela no inglês, que eu acho muito interessante vocês... UNRWA, peraí. Não é isso. Só um instantinho, estou querendo achar a definição, porque eu achei muito interessante a definição. Quando eu entendi a definição, eu descobri que realmente tudo não passa aí de uma grande fake, que foi utilizada, obviamente, como máquina política para gerar o que eu chamo de indústria do refugiado. Ok, o nome certo de UNRWA, o nome original de UNRWA, significa United Nations Relief and Works Agency, ou seja, Agência das Nações Unidas para Trabalhadores. E essa é a sigla UNRWA. E foi acrescentado a continuação disso, que seria For Palestinian Refugees in the Near East, para refugiados palestinos no Oriente Próximo. Por que eu faço essa diferenciação? Porque, inicialmente, a sigla da UNRWA quer dizer para trabalhadores e indefinidos se são palestinos ou não, mas se tornou palestinos e se tornou de refugiados, obviamente, por causa de questões políticas, né? Por que não foi criada uma agência de trabalhadores, né, e judeus refugiados do Oriente Próximo? Ora, eu mostrei para vocês ontem fotos de campos de refugiados de palestinos e campos de refugiados de judeus. Por que é que não continua uma agência de refugiados para judeus? E eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje. Espera aí. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Porque é para vocês entenderem o que está na cabeça das pessoas e o que leva as pessoas a cometerem erros graves, tá? Bem, nas fotos que eu mostrei, eu posso compartilhar novamente pelo menos aquela foto que eu acho que é bastante relevante, só para refrescar a memória. Ontem eu mostrei esta foto de um campo de refugiados palestinos. Aqui está a foto de longe, tá? Esse é o campo de refugiados junto a Nablus, que se chama Siquém em hebraico, Shem em hebraico, Siquém em português. Assim era o campo de Balata. E de perto, campo de Balata, vocês estão vendo lá embaixo, muitas crianças também. E eu comparei esta foto com esta foto aqui dos refugiados chegando, judeus do Iêmen, chegando a pé pelo deserto. Eles atravessaram desde o sul da Arábia Saudita, do Iêmen, atravessaram o deserto quase 1.000 quilômetros a pé durante os primeiros anos do Estado de Israel
e muitos deles, quando chegaram, foram acolhidos em lugares como este, muito parecido com o campo de refugiados palestino. Qual é a diferença? Por que é que esse campo de refugiados palestino não está com água e por que é que este aqui está com água? Então, vou até entrar em detalhes aqui. A diferença básica é que este campo está no pé de uma montanha, que está no Monte Gerizim, está em frente ao Monte Gerizim, e as terras ali a gente chama de boas terras. Por que boas terras? Porque são terras de vale, mas elas não são encharcadas, são terras agrícolas. Essa terra que vocês estão vendo aqui, elas são uma terra fértil e agrícola, pode-se plantar aqui. Esta terra onde os judeus chegaram e se instalaram era uma péssima terra. Era uma terra que havia um charco na região litorânea de Israel. Você, Abigail, que já estudou comigo geografia, você se lembra que no litoral de Israel haviam charcos, haviam pântanos. Então, vocês estão vendo aí uma dessas terras que, durante o inverno, enche de água e dá malária, quer dizer, dava, né? Malária, e as pessoas não conseguiam nem viver. Então, até nisso, até na questão de melhores condições para refugiados no começo, os palestinos tinham melhores condições. E por que os palestinos tinham melhores condições do que os judeus como refugiados? Bem, a população de judeus no país era menor. A população de árabes no país era maior. Então, quem teria melhores condições, quem seria mais bem cuidado? Quem tivesse a população maior. Ou seja, se existe 1,5 milhão de árabes e 500 mil judeus, e tiverem refugiados árabes e refugiados judeus, quem terá melhores condições de seguir em frente, arranjar emprego, se adaptar, arranjar ajuda? Obviamente, vão ser os árabes. Por quê? Porque a população é maior. Esta é a lógica, gente. Mas, infelizmente, esta lógica não funciona para o mundo árabe. Eles tinham muito mais população, muito mais recursos financeiros, porque eles já eram fazendeiros, eles já viviam aqui, eles cultivavam a terra, a maior parte do território, ou eles tinham a posse do território, ou eles venderam para os judeus. Ou seja, os feudais da época, os donos de grandes territórios eram árabes, falavam árabe. Os judeus chegaram, o que queriam dar para eles? Isso aí que vocês estão vendo, que é o charco. Porque ninguém queria charco. Eles não tinham técnica para secar o charco. Então, o que tinha no charco? Tinha malária, não se conseguia cultivar direito, o solo pobre. Então, para quem está olhando o Estado de Israel em 1948, na época em que houve a guerra, se olhássemos os dois lados, primeiro, tem 5 exércitos árabes atacando Israel. E só tem um exército pequeno, que é o exército de Israel, se defendendo. Então, militarmente, a gente vai dizer que os árabes vão ganhar. E, socialmente, os árabes também vão ganhar. Por quê? Porque a população deles é 3 vezes mais do que a população dos judeus. Mas os homens escrevem e Deus corrige. Né? E Deus corrige. Então, o que aconteceu com os refugiados, e agora eu vou entrar justamente na questão, principalmente, dos refugiados na Judéia e Samaria. Ontem eu estive falando um pouco mais sobre Gaza, hoje eu vou tocar um pouco mais no ponto sobre a Samaria. Eu vou voltar a Gaza para explicar também um pouco como chegaram os refugiados ali de Gaza. Tem a ver com o mesmo processo que eu vou contar para vocês agora, que aconteceu na Samaria. Ora, a maior parte da população judaica vivia ou em Jerusalém, ou no litoral próximo a Tel Aviv. E pequenos vilarejos isolados, espalhados pela região do Vale do Litoral, que é o Vale de Saron, e o Vale de Esfelá, que a gente chama de Filístia, na Bíblia, e na Galileia, vilarejos pequenos também. O que aconteceu que isso mudou, e por que mudou, por que de repente houve um êxodo de árabes de dentro das outras aldeias, inclusive de Nazaré, gente. Nazaré
foi uma das cidades que mais se opôs aos judeus. Nazaré é cidade cristã, uma das cidades que mais se opôs aos judeus. Bem, o que aconteceu foi o seguinte, eu comentei isso ontem, e é importante salientar que no momento em que chegou a ONU as conversações sobre dividir o território, os árabes começaram a atacar os vilarejos judaicos, a atacar comboios de ônibus, carros que passavam ou carroças, começaram a atacar os judeus esporadicamente. Então, isso foi criando aí uma fermentação do processo. Nessa fermentação do processo, os judeus, que não eram muitos, resolveram entender que para eles poderem sobreviver, eles precisam unir as forças. Porque haviam pequenas forças. Vamos dizer que hoje tem lá, entre os palestinos, tem Fatah, tem Hamas, tem Jihad, tem Hazit Amamit, se chama Frente Popular, tem um monte de organizações terroristas. Os judeus tinham diversas organizações militares por debaixo dos panos, enquanto os britânicos eram os governantes, ou até mesmo quando começou ainda no Império Otomano. O que eles entenderam, que os árabes não entenderam, que era necessário fazer uma unificação das forças. E os judeus começaram a se organizar e formaram o que a gente chama de Haganá. Haganá é a base para o que deu origem às Forças de Defesa de Israel, que se chama Tzvá Haganá Le'Israel. Até o nome pegou dessa organização anterior ao exército. Então, os judeus, apesar de virem de todo mundo, eles conseguiram se unir e criar uma organização principal de defesa. Eu quero destacar para vocês que, a princípio, a organização era de defesa. Até hoje, o exército de Israel ele trata mais de defesa do que de ataque. Ele ataca quando é necessário, mas o objetivo do exército de Israel não é, como é que se fala? Não é tomar, como é que se diz? Não é iniciar guerras, e sim evitar guerras. Tá? É por isso que ele se chama Tzvá Haganá Le'Israel, quer dizer, Exército de Defesa de Israel. Do outro lado, eles não conseguiram se reunir como uma única força, então eles resolveram unir os diversos exércitos debaixo de uma aliança comum. Tá? Por isso é que Israel foi atacado pela Jordânia, pelo Iraque, pelo Egito, pela Síria e até mesmo forças da Líbia e de outros exércitos atacaram Israel. Do Líbano também, eu já falei. Enfim, diversos exércitos se juntaram para atacar Israel. Então, nós temos aí uma população árabe que é 3 vezes maior do que a dos judeus, apoiado por um grande número de exércitos. Nós temos uma população judaica relativamente pequena, com apenas um exército pequeno. Só que vocês têm que entender que o objetivo do grande exército árabe era destruir a população judaica e acabar com o Estado judeu, criando somente um Estado árabe, cuja intenção era criar um Estado árabe que fosse ligado Egito com Síria. Se vocês repararem as bandeiras do Egito e da Síria, vocês vão ver que elas têm a mesma cor. Isso não é por acaso, não. Elas têm a mesma cor, porque o plano era fazer um grande Estado árabe, um grande país árabe, que era a união da Síria com o Egito. E onde ficariam os judeus? Afogados no mar. Então, vocês têm que lembrar que diversas nações se juntaram para esmagar um povo, acabar com esse povo que tinha acabado de sair do Holocausto, enquanto o povo de Israel, que estava chegando no país, com 500 mil de pessoas somente, ele só tinha um objetivo, era fugir dos fornos na Alemanha, ou
dos atentados e da violência no Marrocos, no Egito, no Iraque, porque quando foi proclamado o Estado de Israel, começaram a atacar as comunidades judaicas, então o objetivo dos judeus que estavam vindo era sobreviver. Então você tem um que quer exterminar e outro que quer sobreviver. Eu costumo dizer assim, gente, não existe cenário como esse no mundo todo. Pode ser qualquer povo, pode ser China contra Japão, pode ser Estados Unidos contra Canadá, pode ser França contra Inglaterra. Quando um quer exterminar e o outro quer sobreviver, eu sinto muito, Deus estará do lado do que quer sobreviver. Deus estará sempre do lado do que é justo. E o justo é a vida. Então, mesmo que fosse outro povo, esse povo sobreviveria. Por quê? Porque Deus é justo, gente. Claro, nós temos aí milagres e provisão de Deus. Deus tinha um plano de que o povo de Israel realmente sobrevivesse e sobreviveu. Eu falei ontem que, durante uma boa parte da Guerra da Independência, Israel só era atacado. Levou tempo, somente em maio do ano seguinte, é que as forças de defesa de Israel começaram a pensar, se a gente quiser melhorar a situação, a gente tem que atacar. Então, começou a fazer ataques de prevenção e ataques de desobstrução de rotas, principalmente por causa de Jerusalém, porque os árabes tinham cercado Jerusalém e não deixavam nem os carros de leite e alimentação chegar na capital. Então, vocês imaginam agora a angústia dos judeus sabendo que eles têm parentes na capital que não vão ter alimento. Então, foi nesse momento em que o Estado de Israel, o exército de Israel, passou de defesa para contra-ataque. E, conforme eu falei para vocês, Deus é justo. Se um está querendo exterminar e se o outro está querendo sobreviver, Deus sempre estará do lado daquele que quer sobreviver. E foi exatamente o que aconteceu com o Estado de Israel. Durante os primeiros meses, a legião jordaniana, que estava principalmente no centro do país, ficava junto à fronteira oriental, aqui no que a gente chama hoje de West Bank, que quer dizer Cisjordânia, aqui na Judéia e Samaria, na linha de fronteira que a gente chama linha verde hoje. Eles ficavam na linha de fronteira e qualquer carro, qualquer veículo, seja militar e não militar, israelense, que se aproximasse da linha de fronteira, eles atiravam. Se houvesse um vilarejo próximo da linha de fronteira, eles bombardeavam dia e noite. Se um judeu entrasse dentro de um vilarejo árabe, mesmo dentro da linha verde, ele podia ser linchado ou baleado. Então, um caso desses que eu posso contar para vocês é o caso de Ramla, ou Ramle, que está próximo da minha cidade, em Modi'in. E havia lá, não Ramle, Lod, ou Lida, em português, próximo da minha cidade, e havia alguns judeus que moravam ali, e haviam muitos árabes que moravam ali. E um dos incidentes que ocorreu foi de que, por exemplo, os árabes começaram a fuzilar as pessoas, os judeus que vinham do trabalho no campo. Há muitos campos em volta de Lida, é o Vale de Aijalon. Então, em um evento só, mataram 7 judeus. 7 judeus. Mataram sem nenhum motivo. Agricultores. Então, em um determinado momento, Davi Ben-Gurion falou, nós precisamos botar nisso fim, nós vamos entrar em Ramle, entrou pacificamente, os moradores abriram as portas e falaram, pode entrar. Os moradores árabes falaram, pode entrar. Quando chegou em Lud, os moradores queriam que o exército entrasse, fizesse uma pacificação, mas haviam forças infiltradas da legião jordaniana e começaram a atirar contra os soldados. Então, aí o exército fez um cerco. E a história em Lud é muito triste porque eles estavam
havia muitas famílias concentradas juntos com os terroristas dentro de uma mesquita, e uma pessoa atirou contra a mesquita e a mesquita desabou e as pessoas morreram. Foram 27 pessoas que morreram nesse incidente. Isso porque começaram um dia a disparar contra os judeus sem nenhum motivo. Por que eu estou contando isso, gente? Porque as pessoas acham que o refugiado surgiu do nada. Não surgiu do nada. As pessoas ficavam em Ramleh, em Lud e nas cidades árabes em volta de Tel Aviv, atirando contra Tel Aviv. Até mísseis, que vocês ouvem falar hoje de foguetes de Gaza contra Tel Aviv, tinha de vilarejos árabes em volta de Tel Aviv, lançavam morteiros contra Tel Aviv. Então, essa ação do exército para combater essa agressão constante durante meses, quase um ano, criou um medo na população árabe justamente por causa de casos como em Lud, onde um número grande morreu, e começaram a correr rumores de que Israel estava querendo massacrar todo mundo, que não era verdade, de forma alguma. E muitos começaram a abandonar, e quando a cidade, vamos dizer, ficava vazia, tinha uma ou duas famílias, o exército falava, ó, só ficou vocês aqui, pode ir embora também. Vai embora, vai para outra, onde você tem parente. Nenhuma família foi morta indo embora. Nenhuma família, inicialmente, de todos esses vilarejos árabes em volta de Tel Aviv, ou até mesmo dentro de Jope, nenhuma família foi obrigada a abandonar. Eles abandonaram porque eles quiseram, eles tinham medo. Além do mais, David Ben-Gurion dizia claramente, quem nos apoiar, quem estiver em paz conosco, vai viver em paz. E o melhor exemplo disso, que vocês podem ver, são cidades como Haifa, como até mesmo Ramleh. Os moradores ficaram em Ramleh. Muitas cidades, os moradores árabes ficaram. Nós temos muitas cidades mistas no país. Mas quem não ficou foi para onde? Foi para Judéia e Samaria. Ou seja, olhou para as montanhas, estava na parte baixa, olhou para as montanhas, tem muito mais árabe para lá, são nossos parentes, nós vamos para lá. Então foram. O problema é que não puderam mais voltar. E aqui eu não vou entrar em questão política, é uma questão política, isso não me interessa, mas eu vou entrar assim, na questão política interna. Ontem eu mostrei para vocês a cena de Balata, as tendas aí que vocês estão vendo. E hoje, como está o campo de refugiados, que está assim. Ou seja, não mudou muito. Criou-se paredes, criou-se cimento, mas você vê que as condições são precárias. É como uma comunidade aí no Brasil. Só que o esgoto não corre na rua, gente. Não existe esgoto correndo na rua. Eles têm TV a cabo. Eles têm eletricidade. Eles têm água. E a maior parte disso por conta do Estado de Israel. Então, agora eu mostrei também essa foto ontem. Está aqui o campo de refugiados israelense. E se você quiser ver como é hoje, é uma cidade de casas de 1, 2, 3 andares, tem quadra de esporte, tem lojas organizadas, tudo pavimentado. No mesmo lugar, vocês podem ver que mudou completamente. Por que mudou isso? Eu já coloquei, inclusive, nos pedidos de oração, mas eu agora quero me concentrar justamente no que aconteceu na Judéia e Samaria em termos de mentalidade, para vocês entenderem. Ontem eu já falei um pouco sobre isso, falei que 35 bilhões de dólares os palestinos receberam para criarem infraestrutura no país. Isto é 10 vezes mais do que a Europa inteira recebeu depois da Segunda Guerra Mundial para restaurar os danos causados pela guerra. 10 vezes mais. Os palestinos receberam 10 vezes mais do que a Europa
vocês acabaram de ver as condições dos refugiados palestinos. Por que eu estou compartilhando isso? Porque quando nós andamos aí na Palestina, vamos dizer assim, quando eu vou fazer um filme daqueles ali bonitos que vocês gostam, em lugares bíblicos, eu não mostro as condições do povo. Mas se você andar um dia comigo, talvez eu até faça um vídeo sobre isso. A primeira coisa que se nota é a diferença da limpeza das estradas. Você está em Israel, as estradas são limpas, o asfalto é bom, você vê um pouco de lixo, é normal, toda a estrada, principalmente próximo das cidades, tem lixo. Mas quando você entra no território palestino, o asfalto é bom porque quem faz o asfalto é Israel. A estrada é bem pavimentada e larga porque quem faz é Israel. Porém, você vê lixo o tempo todo na lateral da estrada. Por que isso? Porque isto é um problema cultural e educacional. A concentração deles, o sentimento deles de refugiado está baseado simplesmente no fato de que investiram na filosofia islamista, no ódio, mas não investiram na educação do povo. Então, até mesmo se você vai numa aldeia em Israel, uma aldeia aqui em Israel, não na área palestina, você vai ver mais lixo do que em Israel, no vilarejo judaico. Porém, vai ser menos lixo do que numa aldeia palestina. Por quê? Porque os árabes israelenses aprenderam a importância de ensinar, educar os filhos e investir nos filhos. Então, por exemplo, tem muitos israelenses, árabes israelenses, que vão estudar faculdade na Itália, na França, aqui em Israel, fazem doutorado. Doutorado. O cara tem doutorado, tem professorado, que é mestrado, não, tem um nome para isso, o que é? Depois do doutorado, eu esqueci no Brasil. Depois do doutorado, o que tem no Brasil? Pós-doutorado? Mestrado. É o Não, mestrado? mestrado é antes. Mestrado é antes. É, o É mestrado é mestrado, antes. doutorado e PhD que eu conheço. PhD. Tem árabes israelenses que fazem PhD. Pós-doc. Pós-doutorado é o PhD, isso mesmo. Tá? Então, tem árabes israelenses que fazem carreira, são pesquisadores, são cientistas. Por quê? Porque eles entenderam que não adianta ficar chorando e lamentando a morte da bezerra. Eles querem viver e viver bem. Essa semana, minha esposa contou uma experiência interessante. Isso já tinha acontecido comigo antes, numa outra empresa que eu trabalhei, mas ela contou isso aqui. Ela trabalha numa escola de crianças especiais. E ela disse, Miguel, tem uma jovem lá que é árabe, muçulmana, tem 20 e pouquinhos aninhos, e quando eu estava saindo de carro, eu virei e falei assim, você quer carona, quer que eu te leve para algum lugar? Ela virou e falou assim, não precisa não, meu pai está vindo aí. E minha esposa esperou, né? Esperou um pouco, daqui a pouco, que carro vem? Vem uma BMW, enorme. Para na porta e pega a filha. A filha trabalha numa escola de judeus, crianças especiais judeus. Então, vocês veem que os árabes israelenses, por causa da proximidade com os judeus, eles já entenderam que não adianta você ficar lamentando o passado, você tem que olhar para o futuro. Então, eu acho que a maior lição que nós podemos aprender em relação à população de refugiados palestinos e à população de refugiados judeus é exatamente isso. Um ficou preocupado em se lamentar, eu sou coitado, sou miserável, preciso de ajuda. Notem, a população árabe no mundo está sentada em poços de petróleo. São trilhões de dólares. Eles podiam fazer assim, no estalar de dedo,
criar as melhores faculdades do mundo para os palestinos. Ao invés disso, eles pegam dinheiro e digam, vai lá, luta contra Israel. Gente, os judeus hoje são 15 milhões no mundo todo. Os árabes, os muçulmanos são 1 bilhão e 200. 1 bilhão e 200 milhões. Os judeus são apenas 15 milhões, se acrescentar Israel, mais Estados Unidos, Brasil, todos os judeus do mundo, 15 milhões. Mas o senso de solidariedade e o senso de investir, mesmo que seja pouco, num futuro melhor, fez com que esse povo que não tinha para onde ir, ou ele brigava pela terra, ou ele voltava para ser queimado no forno. Vocês estão entendendo? Um povo eles têm para onde ir. Eles têm aí, todos os países árabes, eles falam a mesma língua, é a mesma cultura, a mesma religião. Os judeus, um povo pequeno, ou eles lutavam para sobreviver e investiam num futuro melhor, ou eles seriam exterminados. Então, a diferença é que um olha para o passado e se lamenta. Não tem jeito, Israel é culpado, os judeus são culpados, eu sou coitado. E outro povo diz, a vida está uma porcaria. Meus parentes foram queimados no forno. Nem sei se Deus existe mais, mas eu não estou nem aí. Eu vou batalhar, vou bater firme, vou seguir a vida e vou investir, vou reconstruir a minha família. Esta é a diferença de mentalidade. Então, hoje, eu queria justamente concentrar nessa questão da oração. Vocês que estão envolvidos em oração, orem pelos árabes da Palestina, de uma forma geral, porque Palestina é um termo para Israel, gente. Toda a terra de Israel é Palestina e toda a Palestina é de Israel. Mas orem para os judeus palestinos, que eu falo judeus israelenses, árabes israelenses e árabes palestinos, né? Orem por eles para que a ficha caia, para que o sentimento de valor à vida seja maior do que o sentimento de valorização da morte. Eles estão preocupados em ser Marte para ganhar um pedaço de areia, enquanto os judeus estão preocupados em viver. Vamos viver, a gente recebeu isso aqui, vamos viver, vamos tocar para frente. Enquanto eles querem matar o máximo possível, Israel quer salvar o máximo possível. Vocês viram aí em relação às vacinas. E, gente, vacina não foi só para judeu. Os árabes israelenses receberam vacina, os palestinos receberam vacina, os imigrantes receberam vacina, os trabalhadores estrangeiros receberam vacina, todos receberam vacina. Só não recebeu quem não quer. Ou seja, um está preocupado em vou acabar com o outro. Só acabando com o outro que eu vou ter vida. E o outro está dizendo, estou nem aí o que o outro está pensando, eu quero é viver e viver da melhor maneira possível e salvar o maior número de vidas possíveis. Então, infelizmente, nós temos aí esse contraste, não estou dizendo que Israel é santo, não estou dizendo que Palestina é santo, não estou dizendo que fulano é coitado, que fulano é privilegiado, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que esta mentalidade de supervalorizar a pobreza, a miséria, a morte, o martírio, tem que mudar. Nós temos que supervalorizar, na realidade, o pensamento criativo, o investimento no futuro, a tentativa de salvar vidas, a solidariedade. Ora, os judeus não estavam sentados em barris de petróleo, mas eles arrancaram tudo que eles podiam para investir no Estado Novo, né? E nós podemos ver claramente o resultado disso em 70, 80 anos, o que se tornou o Estado de Israel, né? É mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Nós temos aí, obviamente,
um número muito grande de pessoas que ainda vivem nesse estado que vocês viram aí dentro do que eu poderia chamar de favelas árabes. Favelas árabes. Né? Por que isso? Porque vocês têm que entender que existe uma máquina que está por detrás disso. Tem que manter esse sistema. Porque o cara que é empresário, e ontem eu mostrei a casa de um empresário palestino com 20 quartos, ele tem que ter os escravos dele. Pessoas que fazem as coisas para ele por mixaria, por nada, somente para sobreviver. Enquanto o salário aqui em Israel é 10 vezes mais. Ninguém se dobra para limpar um chão por menos de 10 mil reais de salário mínimo. Imagina isso. O salário de Israel é 5.400. 10 mil reais. Ninguém vai limpar um chão sem ganhar menos do que isso. O custo de vida é alto, é verdade, o custo de vida é alto. Mas se a pessoa conseguir se juntar, marido e mulher trabalhando, consegue viver bem. Mas ninguém vai se submeter a ser desvalorizado como se submete lá. Por quê? Porque a coisa mais importante para o judeu, gente, qual é a coisa mais importante para o judeu? É a vida. Então, as pessoas se valorizam. Né? Quanto vale um judeu para Israel? Ou quanto vale um israelense para Israel? 1.000 terroristas. Ou seja, Israel trocou apenas um soldado para trazer um soldado. Israel deu 1.000 terroristas. Isso é a supervalorização da vida. Eu não concordo com essa comparação também, não. Não concordo com Israel soltar terroristas a preço nenhum. Mas isso é para vocês entenderem o conceito judaico sobre a valorização da vida. Existe uma frase no Talmud, que é o comentário rabínico do Velho Testamento. E diz assim: quem salva uma vida, salvou um mundo inteiro. Quem salva uma vida, salvou um mundo inteiro. Da onde vem isso, gente? Imagina Abraão. Imaginem Abraão. Se Abraão tivesse se perdido, se Abraão tivesse caído em batalha contra os reis que atacaram Sodoma, Gomorra e Jerusalém e outras cidades lá do vale, se Kedorlaomer tivesse tido sucesso contra Abraão, Abraão teria morrido. E o que teria se perdido? O mundo inteiro. Se Jesus tivesse pecado, o que teria perdido? O mundo inteiro. Então, este conceito do Talmud é um conceito que vem de Deus. Se você salvar uma alma, e aí eu posso até abrir um parênteses e colocar assim, de uma pessoa justa, melhor ainda, né? De uma pessoa justa, você está salvando um mundo inteiro. Então, neste conceito, é que nós podemos ver a diferença entre as duas nações. A minha oração não é para que os palestinos pensem exatamente igual aos israelenses. Não tenho essa pretensão. Mas a minha oração é, sim, de que eles se amem mais do que eles odeiem mais os judeus. Ao invés de olhar e ficar imaginando quem é o culpado, levantar a cabeça e dizer: eu sou o culpado pela minha própria condição. Eu posso estudar, eu posso seguir adiante, eu posso pedir ajuda, eu posso me esforçar e chegar onde eu quero. Ora, eu já contei, inclusive no Atalaias, a minha experiência pessoal do meu chamado, né? Como Deus me chamou. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: quando eu comecei a dar passos de fé, desejei servir a Deus, gente, apareceu um monte de profeta. Um monte de profeta na frente. Cada um dizia que ia fazer uma coisa. E tinha também os profetas que diziam que eu não ia fazer.
Alguns diziam, o Espírito Santo não me falou, não, que você vai para tal lugar. Eu fiquei assim, gente, ser humano, às vezes, é tão pretensioso, é tanto ego, né? E acha que Deus fala só com ele. Deus fala com muitas pessoas, né? Mas uma das coisas que a gente precisa é ter a humildade de reconhecer quando a gente erra, né? Quando Deus está no controle, né? Quando Deus não está no controle das nossas vidas, nós precisamos reconhecer também. E eu acho que o ego é o que mais atrapalha. Eu falei ontem que eu ia contar uma experiência sobre a questão do perdão, que foi um dos pedidos de oração que eu coloquei no grupo Atalaias, e hoje eu quero contar essa experiência, porque essa experiência me marcou muito. Não foi comigo, foi uma outra pessoa que contou essa experiência, mas me marcou muito para entender a mente árabe. Não sei se é só islâmica ou árabe de uma forma geral, mas eu acho que é árabe de uma forma geral, inclui, inclusive, os cristãos árabes, porque nós temos também cristãos católicos, ortodoxos, árabes. Eles falam árabes, eles são de origem árabe e falam árabe, é chamada Igreja Oriental. Tá? E isso aconteceu justamente com uma cristã árabe, membro da nossa comunidade. Não preciso dizer o nome dela. Ela se casou com um rapaz e teve 2 filhos, um rapaz americano, judeu-americano, e eles vieram para Israel e vieram morar aqui na nossa cidade. E um dia, quando nós, os homens, estávamos reunidos, ele pediu oração. E ele explicou o motivo da oração. Ele falou assim, olha, eu gostaria muito que vocês orassem para minha esposa aprender a perdoar. Eu falei assim, como assim? Ela não te perdoa? Ele virou e falou assim, não, isso não é uma questão pessoal dela. Isso é uma questão cultural dela. Eu falei, como assim? Ele falou, entenda, a palavra árabe para perdão não existe. Pode até existir a palavra sulha, que quer dizer entendimento, chegar a um denominador comum. Mas a palavra sliha, em hebraico, cujo significado é perdoar alguém, esquecer aquilo ali, perdoar. Esta palavra não existe em árabe. E se existir, ela não tem uso. Falei, mas por que você está falando isso? Ele falou o seguinte, olha, minha esposa, ela sabe inglês. Então, quando ela quer pedir perdão, ela usa sorry. Ela nunca realmente entendeu que sorry não é pedir perdão. É só tipo, desculpa. Né? Sorry é só desculpa. Então, é um conceito porque ela veio de família árabe. E nas famílias árabes não se perdoa. Eu não sei se vocês têm acompanhado, eu não gosto de publicar muito sobre esse assunto, não, mas nos últimos meses tem tido mortes de árabes israelenses entre eles, em Israel. Tiroteios, queima de arquivo, às vezes organização criminosa dentro do antro árabes. Eu vou até botar esse pedido de oração para as irmãs aí também. Somente este ano houveram 100 homicídios dentro da comunidade árabe. E, segundo os relatos, o maior motivo para esses homicídios é o problema do orgulho árabe. São crimes de honra. Ou seja, se alguém te fere, ou você fere alguém, você não pede perdão. Você vai lá e acaba com a pessoa. Se alguém, por exemplo, se a filha de um árabe teve relacionamento com uma outra família sem consultar, o acerto de conta deles é matar um ao outro. E cria uma bola de neve, porque você mata alguém daquela família vai e mata da sua família, e assim vai. Então, crime de honra é uma coisa muito grave no meio árabe. Imagina, isso acontece aqui em Israel. Agora imagina dentro do território palestino, que eles omitem muita coisa e eles tentam fazer uma coisa que se chama sulha, que eu falei para vocês que é um entendimento, uma espécie de pedido de perdão
bem falso que acontece com a ajuda dos chefes das aldeias, ou dos vilarejos ou das cidades árabes, mas o fato que já foi constatado é que, na grande maioria dos casos, a sulha não é respeitada, ou seja, o cessar-fogo entre as famílias ou tribos não é respeitado, e eles acabam acertando contas também e voltando a cometer crimes de vingança por causa da honra. Então, eu toquei aí em dois assuntos para vocês de oração. O primeiro é a questão realmente de olhar para o futuro e não para o passado, né? Investir no amanhã e não no ódio. E a segunda coisa é a questão do perdão. Já tinha colocado isso lá na lista de oração, mas agora eu quero também colocar aí em relação ao problema interno entre os árabes. Ou seja, alguém da família ofendeu a outra família, isso aí pode levar à morte de vários familiares por causa da questão dos crimes de honra entre os árabes. Acredite ou não, a gente está em pleno século XXI, as pessoas ainda têm a mesma mentalidade da era medieval. Então, orem por isso. Eu acho que isso aí é somente uma obra de Deus. Somente Deus pode mudar isso. Porque não há currículo, não há matéria que você possa colocar dentro de livros para tratar desse problema, que é um problema totalmente espiritual. Ok, eu quero abrir aí para vocês que quiserem perguntar. Enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas, eu quero mostrar um excelente trabalho para quem lê inglês, tá? Esse trabalho aqui, ó. Espera aí, deixa eu tirar esse fundo aqui. Tem que interromper esse fundo aqui, senão vocês não vão conseguir ver o livro que eu estou mostrando. Não estou vendendo o livro não, tá, gente? Pensei que era a sua casa, Miguel. Hein? Pensei que era a sua casa. Não é minha casa, não. Esse é um fundo, gente. Você não é o primeiro. Espera aí. Como é que eu tiro isso aqui, gente? Fundos virtuais. Ok. Estou na minha casa de novo. Ok. Eu quero mostrar para vocês esse livro aqui. O autor desse livro, está escrito aqui, aqui em cima, Johannes Gerloff. É um amigo pessoal meu, é um homem de Deus. Ele trabalhou no meio dos palestinos como repórter durante 30 anos. Tá? Na minha opinião, Johannes Gerloff, como eu chamo ele, na realidade é Johannes, né? Se escreve em inglês aí, Johannes Gerloff, se chama Os Palestinos, Mitos e Mártires, onde ele faz uma cobertura completa sobre a questão do mito palestino, né? E também da ideia da falsa ideia heróica dos suicidas palestinos. Tá? Este homem, que é um crente, vive aqui em Israel, tá? Os filhos já serviram no exército, inclusive. Ele agora trabalha com um ministério incrível em alemão e em inglês, ele é da Alemanha, e ele escreveu esse livro, que ele, inclusive, me deu o direito de traduzir para o Brasil, mas eu não tenho tempo, infelizmente. Se alguém quiser me ajudar aí com a tradução desse livro para o português, eu vou agradecer muito. Os direitos nós temos para fazer isso, mas quem quiser ler inglês, quem consegue ler inglês, eu recomendo, porque ele toca no cerne da questão palestina. Trabalho muito sério, trabalho resultado de 30 anos. Ele conheceu Yasser Arafat pessoalmente, conheceu diversos líderes israelenses, conheceu também Peres, até mesmo Abbas ele conheceu. Ele conhece o terrorismo por dentro e por fora, e conhece também o exército de Israel por dentro e por fora. Teve na Síria, teve na Jordânia, no Iraque, em diversos países aqui, Líbano, e fez um excelente trabalho com esse livro. Eu já li esse livro e recomendo. Se vocês quiserem depois, eu posso até mandar o link para vocês, quem consegue ler em inglês. Se alguém tiver à disposição de me ajudar com a tradução do inglês para o português, vai ser uma bênção e vocês vão ter acesso aí a essas informações. Eu tenho procurado traduzir o máximo de coisas possível que eu posso, mas eu também tenho limites. Ok, estou aberto para perguntas.
Miguel, mas esse livro a gente consegue comprar aqui ou é só em PDF? Eu acho que vocês compram no Amazon, talvez pelo Mercado Livre, vocês consigam também esse livro, tá? Ele é em inglês, mesmo, quem sabe, assim, um inglês médio, eu acho que vai dar para entender muita coisa, é muito bom esse material. Eu vou deixar depois o link com vocês, que ele vende normalmente pelo Amazon. Ele não pediu para eu fazer propaganda de forma nenhuma, eu simplesmente achei que é muito relevante para o assunto que nós estamos, que é o assunto sobre refugiados palestinos e sobre a questão cultural islamista. Mas depois eu mando aí esse livro, porque eu realmente recomendo. Eu não tenho condições de traduzir ele todo, mas eu quero traduzir, sim, algumas histórias que ele tem aqui. Se Deus quiser, eu vou conseguir fazer isso. É um trabalho simplesmente maravilhoso. Tá? Rildo, ele não escreveu em hebraico, ele escreveu somente em inglês ou em alemão. Então, quem sabe alemão também pode adquirir em alemão. Nossa, ficou difícil, hein? Miguel. Algumas coisas eu consigo captar, mas ainda não estou... Ele já falou para mim, Miguel, você tem que saber alemão. Eu quero que você vá comigo na Alemanha. Ele está louco para que eu o leve no Brasil, tá? Então, se vocês estiverem planejando aí uma conferência no Brasil, um cristão messiânico, que é ele, o Johannes, e um judeu messiânico, que sou eu, a gente pode fazer aí uma conferência boa aí no Brasil, falando sobre toda essa questão aí teológica, espiritual e social. Nossa, excelente, hein? Miguel, oi. Deixa eu fazer um comentário numa parte aí do que você estava falando, e aí a gente vai aqui assimilando com a mente, né? Você falando de Israel, do valor que eles dão para a vida. E, inclusive, tocou no assunto de Abraão. E você vê, eu aqui meditando, né? Que Deus chamou Abraão para dele fazer a nação de Israel. E Deus viu em Abraão um ser verdadeiro, um homem que, apesar de ser idólatra, de uma família idólatra, ele buscava dentro de si a verdade, ele desejava a verdade. E Deus, o verdadeiro, se mostrou para ele. E você vê que a raiz dos judeus estão ali. E Abraão já valorizava a vida. Quando ele soube que Ló havia sido levado cativo, ele não importou se ele tinha poucos homens, muitos homens, ele pegou 380 homens que ele tinha e ele foi à busca daquela vida, daquela família que havia sido levado cativo. Então, a gente vê a raiz dos judeus já em Abraão, né? E eu creio que Deus escolheu Abraão por ser realmente aquilo que ele poderia fazer, criar um povo para ele, para que Jesus pudesse nascer dele, se fazer homem e ser o nosso Salvador. Eu fiz um cálculo assim rápido. Qual foi a distância que Abraão e seus moços tiveram que percorrer para poder trazer todos os cativos de volta? Quantos quilômetros? 800 quilômetros. Olha, é uma boa caminhada, hein? E olha, não é só 800 quilômetros, é 800 quilômetros subida e descida, 1.000 metros. Meu Deus, 800 quilômetros, Miguel? Subida e descida, 1.000 metros de altitude. É daqui de onde eu moro para a cidade de Porto Seguro. Você imagina, né? Correndo atrás de um exército inteiro, subida e descida, 1.000 metros e mais 800 quilômetros de distância, para poder recuperar não era só o sobrinho, ele recuperou a todos. De carro são 10 horas, Miguel. De carro são 10 horas de viagem.
Agora, imagina quanto tempo ele levou a pé. Meu Deus. Ou de camelo, talvez, né? Mas, de qualquer forma, alguns dias. Meu Deus. E o importante é que conseguiu, né? Eu acho que isso tem a ver com o coração de Abraão, né? O Miguel, Coração repete, de Abraão. foi de onde para onde você falou? Ele não queria despedir Agar, né? Ele não queria. Mas Deus falou, não, ouça a sua mulher. Mas Deus estava provando o tempo todo o coração de Abraão. Ou seja, o coração dele era para salvar vidas. E na hora que Deus pede ao filho dele, o que Deus pede? Deus pede vida. Quer dizer, Abraão estava disposto a dar tudo para resgatar vidas, mas na hora que o único Deus pede para ele uma vida, ele fala, você pode, você tem direito, eu vou te dar. Então Deus devolve a vida do filho para ele. Eu acho que esse caráter, esse sentimento de Abraão revela o próprio caráter de Deus. Ou seja, Deus quer salvar a todos. Né? A todos. E mesmo que ele tenha que sacrificar seu próprio filho, ele sacrifica, mas ele traz o filho de volta. Ou seja, o que Jesus fez é em parte semelhante, claro que invertidamente, ao que Abraão fez com o seu filho. Isso é algo maravilhoso, né? Acho que isso tem a ver com o caráter de Deus mesmo. Deus provou Abraão em seu caráter e esse, com certeza, é um dos muitos motivos que a gente pode apontar. Talvez esse também seja mais um motivo pelo qual Deus escolheu a família de Abraão. É isso. A questão de Agar, né, Abraão? Né, Miguel? De ele ter dispensado e Deus ter afirmado para ele, ouve a tua mulher, dispensa ela, é apenas a questão do filho que nasceu da vontade da carne e o filho que era o herdeiro da promessa. Isso. Que era da onde viria o povo de Deus, seria de Isaac. Né? Apenas essa questão. Mas como ser humano, ele se compadeceu, sim, ele tinha amor pela vida. Eu acho que isso também tem a ver com essa situação que a gente vê aí da restauração do Estado de Israel, que existe um sentimento muito grande de solidariedade no povo judeu. Eu acho que é isso que diferiu muito os dois povos, né? Visto que um disse, não, o terreno é nosso, a gente vai lutar e vai conquistar. E o outro disse, olha, a gente não viveu aqui 2000 anos, mas nós vamos sobreviver. Né? Nós vamos ajudar uns aos outros e vamos sobreviver. Então, eu acho que essa é a grande diferença aí do sentimento entre os povos. Né? Nós vemos isso também, por exemplo, no caso de Jacó, que despede as suas mulheres com os filhos. Ele separa, né? Se atacarem um bando, o outro vai sobreviver. E eu vou atrás. Quer dizer, o tempo todo, a preocupação de Jacó era que alguém sobrevivesse. Né? Eu acho que isso aí tem a ver com uma genética de valorizar a vida. Né? Algo lá no DNA do povo de Israel é sobrevivente. Né? Eu costumo dizer para minha esposa, eu sou assim um fugitivo da morte. Eu podia ter morrido várias vezes. Eu escapo da morte. Né? Então, eu acho que o povo de Israel é meio assim também. Né? Vai escapando da morte. Né? A morte tenta alcançar, mas é um povo que, de alguma forma, está sempre escapando da morte, acaba se renovando de uma forma ou de outra. Né? É isso. Tinha uma outra pessoa que ia perguntar aí, não vou deixar só o Abigail, não, hein? Ô, Miguel. Oi, Hildo. Só repete aí de onde foi que Abraão andou mesmo, percorreu, aliás. Abraão estava em Hebrom. Em Hebrom, sim. Hebrom, e ele correu até Damasco. É Damasco? Até Damasco. Sim. Muito chão. Eu me lembro dessa aula que você deu, que falou sobre geografia. Sobre esse assunto. Ok. Mais alguém? Sobre essa questão lá dos palestinos aí, a riqueza que eles têm, que parece, né, de ver que parece uma coisa espiritual, não é? É totalmente espiritual. Totalmente. No Brasil, Miguel, eu não acho muito diferente, não, viu?
tem muita riqueza aqui no Brasil, mas não é explorada, não é usada, não é bem usada. Digo pela minha cidade também que tem uma das maiores arrecadações de impostos, mas ainda não é uma cidade de acordo com o que arrecada. É verdade. É. Você vê que a África também tem locais que, meu Deus... Tanta riqueza para nada, né? Para nada. Eu assisti uma palestra de um... Eles chamam de príncipe da África. O homem tinha uma jazida de ouro no terreno dele, mas ele não poderia usar para outro local, só para ele. Ele, a família, a comunidade, mas não podia ajudar outras pessoas. É um assunto muito complicado. Triste demais. Irmã Áurea. Oi, Miguel. Obrigado aí pelo teu empenho em responder, em ajudar a gente. Que Deus te abençoe ricamente. É muito bom, né? Essa exposição, a gente cresce muito. Mas eu ainda tenho assim uma dúvida. Ainda existe alguma aldeia sem ser com... Porque o que eu vi foi que tem, mas já são casas mesmo, assim, refugiados, como hoje a gente vê, né? Os afegãos, do Mianmar, que moram em tendas. Isso não existe em Israel, né? Nem na faixa de Gaza. Não existe nem em Israel, nem na faixa de Gaza. O que você pode ver são aldeias de beduínos, que são nômades. Tá? Você pode ver aldeias de nômades, mas são poucas também. A grande maioria das aldeias de nômades também está virando favela. Tá? Sério? Sério. Essas que tem são, na verdade, os beduínos, é cultural, não tem nada de refúgio aquilo, né? Nada de refúgio. Tá bom. Obrigada. Irmã Áurea, você está aí presente? Eu preciso de você, viu? Que bom. Você que quer ir para o Atalaias? Sim, quero ir para o Atalaia. Eu vou te chamar no particular quando acabar a live aqui, tá bom? Para te incluir lá. É só mulher, é? Atalaia é só mulher? Não. Atalaias são os homens que anunciam, né, o que está vindo. Vem o perigo, né? Esse o Atalaia bíblico, Miguel, é aquele que anuncia, é o que ficava na torre de vigia. Nós somos as mulheres intercessoras, quer dizer, somos mais mulheres, mas tem alguns poucos homens no grupo que são intercessores. Tem o pastor Beethoven, né? Tem o Miguel, nosso amado, que também está lá no grupo Atalaias de Israel. Nós temos vários grupos de atalaias. Por isso que eu vou chamar você no particular para saber qual é, assim, para quem você quer orar, né? Qual é o objetivo. A gente tem o Atalaias de Israel, tem o Atalaias Brasil, tem a Torre de Portugal agora, porque eu vim morar aqui. Então, a gente tem vários, tem Atalaias Famílias, para as pessoas que estão, né, com problemas familiares, ou têm filhos e precisam de oração. Tem muita coisa sobre luto. Hoje eles estão fazendo um estudo muito bonito sobre o luto, por causa das perdas, né? Então, são vários grupos. Tem o Atalaia Nações, que é esse que a gente está falando sobre os refugiados, né? E orando por eles. Tá bom? Depois a gente fala. Quem quiser é só me chamar, que a gente inclui sim. A Abigail tem meu contato, ela pode compartilhar lá. Pode participar, sim. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Você está no Café Torá 2 também, Hildo? Não, estou no 1. Bate-papo. Eu estou no 2, mas eu não te achei, Áurea. Não me achou? Eu estou no 2. Eu te acho lá e te chamo no particular, tá bom? Porque eu também mudei o meu telefone agora para Portugal, aí muita gente perdeu o meu contato, mas eu vou te chamar. Tá. Eu tô com uma administradora junto do Miguel lá no 2. Eu já percebi. Você chamava atenção para a gente nas horas. Quando a gente esquecia, estava no Brasil falando tarde. Ela, olha a hora. Não é hora de eu responder nada. Eu me lembro de você. Tá bom. Obrigado. Mas muito obrigada. Eu queria deixar aqui registrado, Miguel, tá? O teu empenho em nos ajudar e nos esclarecer nessa área aí. Tá bom? Prazer é meu. Estou sempre à disposição. Sou apenas servo. Se tiver mais perguntas, ainda está em aberto. Está sendo gravado, depois eu vou mandar aí o link para vocês poderem, quem não viu, poder rever, tá bom? Digo às amigas aí, amigo também, parece-me que tem homem aí também acompanhando, eu digo sempre que Miguel é um anjo de Deus.
a Israel para transmitir as mensagens, as notícias de Israel para o Brasil. Vamos entrar na teologia, tá? Anjo em hebraico, malar, quer dizer também enviado. Enviado. Não tem asinha, não, tá? Não precisa não. Mas você realmente é um enviado, Miguel. Você está juntando os povos. Amém. Dentro desse trabalho tão lindo que tu faz. Tu está juntando a gente. Isso é maravilhoso. Amém. É verdade. A gente cresce muito, né? Na unidade, né? No mesmo propósito. Isso que faz o povo crescer. Amém. Né? Com certeza. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Desculpa ter demorado. Às vezes eu estou com a cabeça muito a mil, mas os desafios são grandes. Eu costumo dizer, a coisa mais importante para mim é oração, né? Seja pela minha vida, seja pelos meus parentes, seja pelos meus amigos, seja pelo Brasil, seja por Israel. Oração é algo muito importante. A gente começa o dia orando, encerra o dia orando e anda no dia orando, né? Porque sem isso a gente não consegue ter vitórias. Verdade. Sempre que vocês puderem, lembre-se de mim nas orações. Vocês conhecem o meu trabalho, as lutas, as despesas, enfim. Mas Deus tem sido mais do que fiel, com todo esse ano aí, com a corona, que vocês já sabem como é que foi, todo mundo sabe como é que foi, mas eu só tenho para dizer que esse ano foi o ano dos milagres. Se tem um ano que eu posso contar um monte de milagres, é esse ano. Glória a Deus. Oi, Rio. E você tem uma escola de hebraico moderno? Estava querendo, eu conheço um pouquinho, mas muito pouco. Eu queria que você só aprende mesmo se você estiver conversando, né? Estiver falando. Eu queria muito aprender hebraico moderno. Eu conheço hebraico bíblico um pouco. Isso. Então, nós estamos agora na metade do curso de hebraico moderno. Assim que esse curso acabar, nós vamos juntar 2 turmas para fazer hebraico bíblico, mas hebraico bíblico, quando eu ensino hebraico bíblico, é um pouco diferente dos outros cursos, como o ITIT e outros como Moriá, porque, na realidade, eu ensino também metodologia de pesquisa bíblica, ou seja, é para a pessoa realmente se aprofundar, interpretar e a fazer exegese, não somente de palavra por palavra, mas principalmente, vamos dizer assim, exegese de conceitos dentro da Bíblia, que às vezes envolvem diversos livros, diversos capítulos, diversos textos. É um pouco diferente e bastante profundo também. Tá? Eu ensino 2 métodos juntos, que é o método israelense, que todo mundo conhece, normal de interpretação bíblica, e também ensino um outro método, que é um método atemporal. Tá? Um método de análise bíblica atemporal. Quem conhece o pesquisador bíblico Selhammer, americano, é um método parecido com o dele. Mas isso aí vai demorar ainda mais uns 3 meses. Tá? Daqui a uns 3 meses, a gente deve começar o segundo curso, que é o curso de hebraico moderno. É o PAN que você... O que eu estou dando agora é o Ulpan. A gente está na metade do Ulpan, que é basicamente agora a gente está entrando na fase de leitura e interpretação de quadrinhos, né? Linguagem figurativa, né? Para poder entender a linguagem do dia a dia, expressões e tudo mais. Depois desse período, a gente acaba e começa o bíblico. Tá. Ainda tem uns 3 meses esse. Não tem como 3 entrar meses. Não. Hein? Eu já fiz o bíblico, o hebraico moderno básico, eu já fiz. Você pode entrar porque, na realidade, assim, falando de uma forma geral, quem quiser entrar, pode entrar porque as aulas são todas gravadas. Ou seja, eu dou aula online, tá? Mas se você quiser revisar a aula, você pode. Você pode voltar à aula e rever a aula quantas vezes você quiser. O acesso no sistema, que é um sistema muito bom. A Abigail pode falar mais sobre isso, o Hildo também. O acesso fica aberto e vocês podem entrar e depois eu vou te chamar no particular, então. Tá bom, tá minha bom? Filha. Tá bom. Miguel, Oi, Hildo. eu só quero assim dar mais uma ressalva aí, a questão que eu me emocionei
quando você falou do seu computador, do Mac, parece-me que queimou, e que Deus abriu as portas e enviou uma pessoa que te ajudou com esse Mac aí, Miguel. Este Zoom está sendo feito pelo Mac doado por irmão, por este irmão. Olha aí, Miguel. Interessante isso, Miguel. Fiquei emocionado mesmo, emocionado. Eu chorei aqui, porque a gente ora por você, Miguel, ver sua vitória é algo assim muito assim gratificante para os nossos corações. Ele é uma pessoa com quem eu costumo me encontrar bastante. A gente costuma orar e perguntar como é que está um outro, e ele sempre me pergunta como é que estão as coisas. E assim que no dia seguinte que o Mac queimou, eu fui lá ajudá-lo com uma tarefa que ele precisava. Então, eu falei, olha, esteja orando, porque entrou um recurso que é para o servidor, mas o meu computador pessoal queimou. Então, eu não sei exatamente o que eu vou fazer com esse recurso do servidor, o que eu vou fazer, e tinha que comprar o servidor ou o Mac, né? Mas o recurso veio para o servidor. Então, eu comentei com ele assim, eu não gostaria de utilizar um recurso que foi para um objetivo para suprir outro objetivo, né? Então, eu gostaria que você orasse por isso. Então, a resposta dele, para mim, foi você vai entrar em contato, depois que você terminar o serviço aqui, você vai entrar em contato com a empresa e você vai encomendar em meu nome e você me faça um favor, não economize no preço. Então, irmãos, Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem nem palavras para dizer, não vou discutir. Eu falei, mas eu não preciso tal. Ele falou, não, isso aí eu não quero saber, você vai lá, não economiza na memória, não economiza no modelo, não economiza no preço. E no mesmo dia, eu fui lá e comprei. É com esse computador que eu estou fazendo essa transmissão agora também. Glória a Deus. Olha, que Deus seja louvado na tua vida sempre, Amém. Viu, Miguel? Eu sou o cano na parede, como eu costumo dizer, né? Eu quero ser o cano na parede. Escondido. Deus abençoe vocês, é uma bênção estar com vocês. Amém. Vai ficar gravado, eu vou mandar aí para vocês. Um grande abraço para todos. Um abraço, obrigada. Não esquece de mim, hein, Miguel? Vou falar com você, Abigail. Um abraço. Tá bom. Me coloca no grupo aí, viu? Obrigado, pastor Leonardo. Um abraço. Luciano, Rildo, Sueli, Áurea, Abigail. Tinha mais pessoas também, a Sheila. Um grande abraço, irmão Miguel. Leonardo. Falei, Shalom, shalom para todos. Shalom.